Amém. Já está conectado Facebook, Instagram, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal aqui do Meet, a Silvana, a Vanessa, a Paty, a Edna, a Eliane, a Jéssica, a Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Glória a Deus. Ontem a gente teve a primeira aula de Provérbios, né? Foi Provérbios, capítulo 1. E eu recebi um feedback muito bom. Nossa, gente, muita gente entrou em contato comigo, falou que amou a aula, né, que aprendeu muito, que Deus falou muito com ele, e nossa, eu fiquei muito feliz, glória a Deus, né, e eu quero dizer para todo mundo que é daí para cima, você pode pôr expectativa sobre esse livro, porque é um livro extraordinário, gente, a gente tem muito para aprender com esse livro, que livro extraordinário. Como o livro de Provérbios realmente nos ensina a viver, nos ensina a ter sabedoria, nos ensina a andar nos caminhos do Senhor, né? Nos ensina a andar na presença do Senhor. Esse livro é um livro que traz respostas para as nossas dúvidas, né? Traz respostas para a nossa vida, né? De como ter um casamento melhor, né? Como ter um relacionamento melhor com os filhos, um relacionamento melhor com o marido, com o pai, com a mãe, com a sociedade, né? No trabalho, com todo mundo. Nossa, é um livro extraordinário. Eu gosto muito desse livro. E eu tenho certeza que vocês vão amar. A gente viu no capítulo 1, né? Já foi um capítulo extraordinário. Salomão já chegando, né? Então, no capítulo 1, Salomão fala pra gente que existe um pontapé inicial para você alcançar a sabedoria, né? Salomão disse que há um primeiro passo, né? Se você quer ter sabedoria, existe um primeiro passo que você tem que andar. Não adianta você achar que você vai conseguir sabedoria, né? Como a gente viu na aula passada, lendo vários livros, né? Fazendo várias faculdades, pós-doutorado e etc. Não, né? O primeiro passo para você buscar a sabedoria, né? Salomão disse: você quer ter sabedoria, faça primeiro isso, que é o quê? O temor do Senhor. Se você realmente buscar o temor do Senhor, você já está indo rumo à sabedoria. E então, no capítulo 1, ele começou a dar alguns conselhos, a gente lembra, né? Um conselho tão bonito, né? Ele falou para os jovens ouvirem o pai e a mãe, né? É um conselho muito sábio, né? Ouçamos os nossos pais, né? Porque eles sabem o que eles dizem, o que eles falam é para moldar o nosso caráter, é para nos ajudar, né? Então, nossa, já veio com esse conselho extraordinário ali de Salomão. E fora esse conselho, Salomão deu mais um conselho na aula passada. Salomão falou para se afastar das pessoas ruins, né? Então, qualquer pessoa que chegue para você com uma proposta ruim, né? Não vá, se afaste dela. Ainda que pareça bom, Salomão ainda diz pra gente, né? Ninguém chega para você mostrando a armadilha, né? Se a pessoa mostrasse a armadilha para o passarinho, ela jamais pegaria o passarinho. Se a pessoa mostrasse a armadilha do anzol, ela jamais pegaria um peixe. Que o peixe não iria abocanhar ali aquela armadilha do anzol, né? Ele abocanha porque tem uma minhoca ali. Então, a armadilha, ela é disfarçada. E Salomão diz isso. Então, tomem cuidado, né? Porque quando vier uma proposta que não é uma proposta boa, é uma proposta que ali há maldade, há alguma coisa ruim naquela proposta, ainda que pareça boa aos seus olhos, ainda que olhando assim, pareça que não tem problema nenhum, né? Não vai acontecer nada, né? Não caia, porque a armadilha, ela nunca vem exposta, né? Ela nunca vem exposta. Salomão dá esses dois conselhos para começar o livro de Provérbios, né? O primeiro conselho, se você quer ser sábio, o primeiro passo é o temor do Senhor. Segundo conselho, ouça seu pai e sua mãe. Ouça com atenção, sente, escute e entenda o que eles estão falando, obedeça o que eles estão falando, porque é para o seu bem. Terceiro conselho que ele deu pra gente ontem, né? Não caia em armadilhas, né? Então, qualquer pessoa que vier com proposta de você roubar, matar, etc., né? Ainda que pareça que você não vai ser pego, não caia, porque é uma armadilha. Então, agora no capítulo 2, surgiu uma questão. Salomão disse algo muito importante. Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Salomão disse que a base da sabedoria, o início dela, né? O firmamento dela, o que sustenta a sabedoria, é o temor do Senhor. Ele disse isso.
Então agora surge uma questão: o que é o temor do Senhor? Salomão falou que o temor do Senhor é o mais importante na sabedoria, né? Ele é o fundamento da sabedoria. E o que é isso? Né? Eu quero ter sabedoria, mas o que é o temor do Senhor? Eu tenho que ter medo de Deus? Isso é o temor do Senhor? Então, no capítulo 2, Salomão vai explicar pra gente o que é o temor do Senhor. Gente, Salomão dá a receita, né? Não tem como errar. Salomão dá a receita pra gente. Ele descreve pra gente o que é o temor do Senhor. Ele fala com todas as palavras de uma forma muito clara. Não tem como a gente ter dúvida do que é o temor do Senhor. Então, se você seguir essa receita que ele está falando, que é o temor do Senhor, isso significa o temor do Senhor, você já está indo em sentido à sabedoria. Você já está começando a ser sábio, né? Você já está no início da sabedoria. E amém. Eu vou orar agora, então, e a gente vai começar a estudar o capítulo 2 do livro de Provérbios, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos perdoe. Perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas, Pai. Porque nós somos pecadores, Pai. Ainda que involuntariamente nós pecamos. Passa pela nossa cabeça, ainda que de forma involuntária, algum pecado durante o dia. E a Tua palavra diz que até o pensamento é pecado. Então, por isso, meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Nos perdoa, Pai. Assim como nós temos dado o exemplo, perdoando todo aquele que também nos fere. Porque ao pecar, nós te ferimos, nós te machucamos, nós te ofendemos. E assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, que assim seja e o Senhor nos perdoe também, Pai. Amém. Nos ensina os teus caminhos, nos ensina a tua verdade, Pai. Fala da tua verdade com clareza. Se revela a cada um de nós de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma inconfundível, Pai, para que não venhamos a nos desviar dela, porque se o Senhor se revelar a cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, nós não nos desviaremos da tua verdade, Pai, porque nós não queremos perecer. Nós queremos conhecer a tua verdade, mas não só conhecê-la, mas segui-la, Pai. Amém. Nos ensine os seus bons caminhos para que possamos andar nele, Pai. Amém. Que a sua vontade se cumpra sobre as nossas vidas, Pai. Assim como já é cumprida hoje nos céus, que o Senhor realize a sua vontade aqui na terra também. Estamos aqui, Pai, entregues a Ti para que o Senhor faça, meu Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e nós confiamos em Ti. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam. Depositamos em Ti toda a nossa esperança. Porque a Tua palavra diz que a esperança depositada em Ti jamais será em vão. E nós depositamos em Ti toda a nossa esperança. Porque tudo aquilo que nós queríamos, tudo aquilo que nós precisamos vem de Ti. Tudo foi feito por Ti. O Senhor tem o domínio de tudo. A Tua palavra diz que o Senhor tem o domínio até mesmo das trevas. E amém. Amém. Glória por isso. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor é grandioso. E nós servimos esse Deus grandioso. Deus, manifesta essa sua glória em nossas vidas. Faça com que nossas vidas sejam um testemunho vivo do Teu poder. Faça com que todos ao nosso redor vejam que o Senhor é conosco. Mostra mais uma vez os Seus milagres. Envia mais uma vez o Teu fogo. E mostra para todos os profetas de Baal que o Senhor é Deus, o único Deus. Amém, Senhor. Ouve as nossas orações, Pai. Aquelas orações que nós fazemos em escondido. Onde nós nos abrimos a Ti. Porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado, uma alma angustiada, um coração verdadeiramente arrependido. A Tua palavra diz que o Senhor não ignora. Amém, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor ouve as nossas orações. E a Tua palavra diz que o Senhor as atende. Não porque mereçamos, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é um Pai que quer o bem para o seu filho.
A tua palavra diz que o Senhor não é um pai que dá diferente do que o seu filho pede. A tua palavra diz que o Senhor é um pai que dá exatamente o que o seu filho pede, desde que o pedido dele esteja de acordo com a tua vontade. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, sonda os nossos corações e traga sobre cada um de nós, Pai, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça. Manifesta o teu poder em nossas vidas e nos dê, pela tua graça, em nome de Jesus Cristo, nos dê tudo aquilo que tanto pedimos e imploramos, Pai, amém. Para que a sua glória seja manifestada, Senhor, amém. Nos conduza, Pai, nos conduza durante essa jornada até que o seu milagre venha, para que não venhamos a cair e perder a fé, mas que venhamos a depositar a nossa esperança em Ti, que venhamos a Te buscar incansavelmente, que venhamos a entender que não é na nossa hora, não é no nosso tempo, é no Teu tempo e na Tua hora, mas a Tua palavra se cumpre, os Seus planos nunca se frustram. Que venhamos a compreender isso, para que então possamos descansar debaixo das tuas asas. Assim como Davi. Davi diz que ele olhava ao redor e tudo ia mal. Davi diz que ele estava sendo perseguido e havia muitos obstáculos. Davi diz que o cheiro de morte estava forte perto dele. Mas Davi diz que ele descansava em Ti, que ele depositava toda a esperança dele em Ti. E que ele sabia que tudo que o Senhor um dia disse se cumpriria. Porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor cumpre o que o Senhor diz. A tua palavra é viva. Amém, Deus. Então, meu Senhor, em o nome de Jesus. Jesus, o Senhor está à direita do Pai. E o Senhor disse que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, o Senhor faria, para que o Pai fosse glorificado através do seu nome. Então nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que cada promessa, Deus, que o Senhor fez, cada boa palavra que o Senhor um dia proferiu, cada boa promessa que o Senhor um dia falou, para todos aqueles que te temem, para todos aqueles que te amam, para todos aqueles que te buscam, para todos aqueles que descansam debaixo das tuas asas e depositam toda a sua esperança em ti. Que todas essas boas palavras se cumpram sobre cada um de nós, Pai. Que essas promessas se estendam a cada um de nós, pois nós te amamos, nós confiamos em Ti, nós te tememos, Pai. Nós te buscamos e nós descansamos debaixo das Tuas asas e depositamos toda a nossa esperança em Ti. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e que Seus planos se cumpram em o nome de Jesus. Livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Então agora, gente, a gente vai estudar Provérbios 2, tá? Foi o que eu disse, né? Provérbios 2, Salomão disse algo muito importante em Provérbios 1. Salomão, ele falou que para você buscar a sabedoria, existe um lugar onde você tem que ir primeiro. Porque ali é a porta da entrada da sabedoria. Ele disse que você tem que ir nesse lugar primeiro para buscar sabedoria, não é outro lugar, é esse. Que lugar é esse que ele falou que a gente tem que ir primeiro? A gente tem que buscar o temor do Senhor. Ele disse que essa é a porta, né? Lá tá uma porta escrita, o temor do Senhor. Eu abri essa porta, pronto. Tô no lugar onde vai me levar a sabedoria. E então agora surge uma questão, né? A gente já viu os conselhos, 2 conselhos que ele deu na aula passada, mas agora surge uma questão. O que é o temor do Senhor, né? O que eu tenho que fazer, né? Para ir nesse rumo? Como que eu tenho que manifestar o temor do Senhor? Como eu faço isso? Tendo medo de Deus? Orando todos os dias 3 vezes? Jejuando? Como que eu alcanço? Lendo toda a Bíblia, né? Fazendo um propósito ali de ler a Bíblia em um mês inteira? Como que eu consigo isso? E ele diz, no versículo 1, Salomão diz assim: Filho meu, se você aceitar o meu ensino. Se lembra que no capítulo 1, Salomão já vem falando isso, né?
Salomão vem falando, gente, eu vou falar coisas agora para vocês sábias. Eu vou falar conselhos de entendimento, conselhos bons para que vocês tenham uma vida boa. Me ouçam, me escutem, façam o que eu digo, sigam os meus conselhos. O capítulo 1 já veio assim, né? No capítulo 2, Salomão continua falando dessa forma. Então Salomão diz, meu filho, aceita o meu conselho. Aceita o que eu digo nesse livro. Escuta os meus conselhos, que vai dar tudo certo. E não se esqueça do que eu mando você fazer. Há uma grande diferença entre você saber e você praticar. Existem pessoas que sabem a Bíblia de cor, mas não praticam. E aí Salomão está dizendo aqui, não basta você saber de cor os meus conselhos, você tem que praticá-los. Não é só saber, é praticar. E então ele diz, no versículo 2, olha, se você escutar os sábios com atenção, a gente lembra que na aula passada eu falei sobre isso. Existem pessoas que entram na nossa vida e são usadas pela sabedoria. Mas nem todo mundo é. Eu falei até sobre Pedro nesse ponto na aula passada, né? Existem pessoas que elas são usadas e dão conselhos sábios pra gente, né? E às vezes, gente, não é nosso pai, nossa mãe, às vezes é um amigo, às vezes é um pastor, né? Às vezes é um médico, sei lá, às vezes é uma pessoa que a gente nem imagina que seja. E ela está sendo usada por Deus para nos dar um conselho sábio. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Toda vez que chegar um sábio com um conselho sábio para você, escuta ele. Mas foi o que eu disse na aula passada, a gente tem que ter muito cuidado. Porque senão a gente acha que todo crente tem um conselho sábio. Né? É cristão, tem conselho sábio. Não. Foi o que eu disse na aula passada. Pedro, ele era cristão. Poxa, ele estava ali do lado de Cristo. E ele não tinha um conselho sábio. Ele falou que não deixaria Cristo ser pego por Roma, né? Não, Cristo, você não vai morrer, eu não vou deixar. Isso não era um conselho sábio. Era um péssimo conselho. Então, nem todo cristão tem um conselho sábio. E aqui, Salomão vai dizer quem é que tem conselho sábio. Somente quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo tem conselho sábio. Porque a sabedoria vem de Deus. Se a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, ela vai ter um conselho sábio para te dar. Porque não é ela que está te dando, é o Espírito Santo que habita dentro dela que está te dando esse conselho sábio, né? E é nesse sentido que Salomão vai dizer aqui. Então, toda vez que chegar realmente um sábio, gente, realmente alguém que você reconheça que aquela pessoa tem o Espírito Santo nela e ela vem te dar um conselho, escuta. Escuta o que essa pessoa te diz. E aqui diz, e busque entender o que eles ensinam, né? Não só ouve e entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Mas busca entender o que ele está falando. Ah, por que ele está falando isso? Ah, tudo bem, eu vou fazer o que ele está falando, né? Então, é isso que Salomão está dizendo. Então, no versículo 3, Salomão diz, olha, se você buscar a sabedoria, se você gritar por entendimento, aqui ele está dizendo, se você realmente desejar a sabedoria, se você realmente quiser ser sábio, você anseia por isso, se você realmente quiser, então no versículo 4 ele diz, se procurar essas coisas, se você procurar a sabedoria e o entendimento, como se procura prata, como se procura um tesouro escondido, se você sair atrás delas com a mesma energia que você buscaria um ouro escondido, um tesouro escondido, se você correr atrás delas dessa forma, no versículo 5 ele diz, se você fizer isso, então aí sim, você vai saber o que é temer o Senhor. Então aqui ele diz o que é o temor do Senhor. E acharás a sabedoria de Deus. Uau! O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é isso, ele está dizendo aqui, né? É você realmente desejar sabedoria, você realmente desejar entendimento. Isso é a coisa mais importante da sua vida, mais importante do que um tesouro que aparecesse. Não, eu anseio mais por isso que o próprio tesouro. Isso é o meu foco. Então, se você desejar dessa forma, você vai entender o que é o temor do Senhor.
Você vai entender o que é o temor de Deus. Por que você vai entender? Porque você vai achar a sabedoria. E você vai achar sabedoria aonde? De quem? De Deus. Então, quando você realmente encontrar a sabedoria de Deus, quando você realmente encontrar a sabedoria que vem de Deus, você vai entender o que é o temor do Senhor. Por quê? Porque quando eu realmente encontrar a sabedoria de Deus, eu vou entender o que é o temor do Senhor, porque eu vou entender tudo o que Ele está falando. Eu vou falar, poxa, Deus sabe tudo isso. Poxa, esse Deus fez tudo isso. Poxa, esse Deus tem controle de tudo isso. Poxa, esse Deus é tão sábio assim. Então eu vou encontrar, eu vou saber o que é o temor do Senhor. Quando que eu vou saber o que é o temor do Senhor? Quando eu encontrar a sabedoria dele. É a sabedoria de Deus, não é a sabedoria de livros. É a sabedoria de Deus. É a sabedoria do próprio Deus. Quando eu encontrar a sabedoria do próprio Deus, eu vou saber o que é o temor do Senhor. Porque o próprio Deus vai me ensinar o que é o temor do Senhor. O que é eu temer a Ele, né? Às vezes a gente, quando ouve a palavra temor, né, temer, a gente acha que é medo, né? Houve um tempo na história da igreja onde os cristãos, eles iam para a igreja, eles se aproximavam de Deus por medo. Era medo. Então eles achavam que isso era o temor do Senhor, você ter medo. Sabe? É que nem aquela... Sabe um carrasco, assim, alguém que sofre muita violência e quando chega perto da pessoa até se urina, né? As pessoas achavam que era isso, ter medo de Deus, né? Mais uma vez eu expliquei sobre isso. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é você ter medo. Não é ter medo de castigo, não é ter medo de apanhar, não é ter medo de coisas ruins. Não é isso que é o temor do Senhor. Eu dei até um exemplo que eu vou dar agora de novo para a gente entender o que é o temor do Senhor. Temor do Senhor é, por exemplo, uma mãe que está em casa e o filho está na rua. E enquanto o filho não chega, ela tem medo. Ela tem medo de perdê-lo. Ela tem medo que algo ruim aconteça. Ela tem medo que ele sofra. Ela tem medo que ele se entristeça na rua por alguma coisa. Entende? O temor do Senhor é esse medo. É o medo de desagradar a Deus. É o medo de que Deus vá embora da minha vida. É o medo que Davi tinha. Lembra Davi, quando Davi orava? Davi tinha muito medo que Deus se afastasse dele. Isso é o temor do Senhor. Davi amava a Deus dessa forma. Que ele tinha medo de perdê-lo. Que ele tinha medo dele ir embora. Que ele tinha medo de fazer algo e deixar ele triste. Esse é o temor do Senhor. Sabe uma mãe? Quando a mãe tá ali com o filho, a mãe é super precavida, né? Então a mãe fica correndo pro filho não se machucar, né? E por quê? Ela tem medo. Esse medo ela tem. E quando o filho se machuca, você já viu que às vezes a mãe chora junto? A paz, Maria, amém. A mãe chora junto? É esse o temor do Senhor. É quando a gente magoa Deus e a gente fica triste, junto com Ele. É como Davi fez. Lembra? Gente, um exemplo claro agora que tá me vindo na mente de temor do Senhor é Davi. Uau! É um exemplo muito claro. Porque Davi, ele é muito claro esse temor do Senhor dele, né? Quando ele pecou, ele ficou triste e ele diz, eu pequei só contra o Senhor, Deus. Foi contra o Senhor. Aqui Davi tá dizendo o quê? Eu te magoei, Deus. Eu sei que eu matei Urias. Eu sei que eu roubei a mulher dele. Eu sei que eu engravidei a mulher dele. Mas eu tô preocupado. Acima de tudo que eu fiz, eu tô preocupada porque eu te entristeci. Eu tô preocupada porque eu te magoei, Deus. É isso que Davi tá falando. E é esse temor. Isso é o temor do Senhor. E a gente só alcança esse temor quando a gente alcança a sabedoria de Deus. Quando realmente a gente encontra a sabedoria de Deus. Que é o que Salomão diz. Você vai encontrar a sabedoria de Deus. Desde que você a queira
realmente, que você a deseje verdadeiramente, você vai encontrá-la. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todo mundo que pede. Não é algo assim que é só para uma pessoa, né? Igual ali os ministérios, né? Que não é para todo mundo, né? Nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é apóstolo. A sabedoria não. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria para todo mundo que pedir. Todo mundo que pedir, Deus dá sabedoria. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Ah, basta eu chegar e falar, Deus me dá sabedoria? Não. Você tem que verdadeiramente desejá-la. Se você verdadeiramente desejar a sabedoria, mais do que se deseja o ouro, Deus vai te dar. Mas tem que ser um coração muito sincero, muito voltado a realmente receber sabedoria. Assim como foi Salomão, né? Quando Deus falou para Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão podia ter pedido riqueza, podia ter pedido longanimidade, né? Longos dias de vida. Mas Salomão, o que ele mais desejava não era riqueza. O que ele mais desejava não era viver muito. O que ele mais desejava não era saúde. Ele podia ter pedido saúde. O que ele mais desejava era sabedoria. E por ele ter pedido sabedoria, foi que Deus deu tudo mais para ele. E é isso que Salomão está dizendo. Isso não é um privilégio só meu. Não é algo que Deus separou só para mim. Deus diz que a todo mundo que quiser sabedoria, Ele dará. Mas não basta você pedir. Deus sonda os nossos corações. Deus conhece a nossa verdade. Deus sabe se você realmente deseja a sabedoria, como tem de desejá-la. Né? Se você deseja a sabedoria mais do que um ouro, um tesouro. Né? Se tivesse aqui a sabedoria, um ouro, um tesouro, o que você escolheria? Você tem que desejar mais a sabedoria. E quando você chegar nesse nível de desejar mais a sabedoria do que qualquer outra coisa, Deus vai te dar. É isso que ele diz. E então, quando ele te der a sabedoria dele, você vai entender o que é o temor do Senhor. Porque ela é o princípio da sabedoria, ela é o início da sabedoria. Mas você tem que desejá-la muito. Desejá-la totalmente, né? Então, aqui no versículo 6, ele explica, né? Por que é que a gente vai achar sabedoria em Deus? Quando a gente achar sabedoria em Deus, a gente vai entender o que é o temor do Senhor. Por quê? Né? Realmente, é isso que eu falei, gente. Por exemplo, uma mãe, ela sofre por seu filho, né? Ela chora por seu filho, ela sofre por seu filho. Por outra criança, ela não teria o mesmo sofrimento. Só pelo seu filho, né? Por quê? Porque ela conhece o filho dela, ela tem intimidade com o filho dela, ela tem uma relação com o filho dela. Com o outro, não. Ela pode sentir dó, pode sentir compaixão, pena, né? Por causa dele ter se machucado. Mas não vai doer como se fosse no filho dela. E é isso que acontece quando a gente descobre a sabedoria de Deus. Quando a gente busca verdadeiramente sabedoria, né? Deseja mais do que qualquer outra coisa. E Deus então nos dá a sabedoria dele. Nós passamos a entender o que é o temor do Senhor. Por quê? Porque nós passamos a ter intimidade com ele. Nós passamos a ter um relacionamento com ele. Então, assim como a mãe que tinha uma relação com aquele filho, que qualquer coisa que aconteça com o filho acontece com ela, eles estão tão ligados que ela sente, né? Tem mães que tá em casa e falam, meu Deus, aconteceu alguma coisa com meu filho. E realmente o filho sofreu um acidente na rua. A ligação deles é tão grande que é esse ponto. E é aí que se refere com relação a Deus e a gente, né? Quando a gente realmente deseja a sabedoria acima de tudo, eu desejo a sabedoria acima da minha saúde, acima da riqueza, acima de longos dias. Eu desejo ter sabedoria. Por que eu quero ter sabedoria? Aí tá a questão. Eu quero ter sabedoria porque eu quero ganhar dinheiro. Deus não vai me dar sabedoria. Eu tô querendo ter sabedoria para ganhar dinheiro. Quando Salomão orou a Deus, Salomão falou, eu quero ter sabedoria para que eu possa julgar o teu povo corretamente. Porque eu não sei o que é certo e o que é errado, mas o Senhor sabe. E isso agradou a Deus. Eu oro sempre a Deus pedindo para Deus me dar sabedoria, para que eu ensine a palavra dele.
Porque eu falo, Senhor, eu por mim mesma eu não sei nada, mas o Senhor pode me revelar a tua palavra. Então me dê sabedoria para que eu possa ensiná-la corretamente. Que é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso ensinar nada errado, porque eu vou ser cobrada, né? E eu oro a Deus assim. E Deus tem me dado sabedoria, né? E é assim que Salomão tá falando que a gente tem que orar. É por algo realmente, gente, que seja a vontade de Deus. Não é orar para ter sabedoria para ser rico. Porque deve ter alguém que deve ter pensado isso. Então não é orar para ser rico, não, né? Que hoje em dia há uma propagação de evangelho da prosperidade, né? Não. Se você quer sabedoria para ser rico, tenha certeza que Deus não vai te dar sabedoria, não. Não vai. Agora, se você pedir sabedoria para andar nos caminhos dele, ele vai te dar. Se você pedir sabedoria porque você quer entender a verdade dele, ele vai te dar. Se você quer sabedoria porque você quer trabalhar para ele de uma forma digna, de uma forma correta, ele vai te dar. Depende da forma como você pede. Tiago diz isso, se eu não me engano é Tiago. Tiago diz isso no Novo Testamento. Vocês recebem mal porque vocês não pedem direito. Se vocês pedissem direito, vocês receberiam. Salomão pediu sabedoria e realmente o coração dele, gente, estava voltado para o julgamento. Ele, genuinamente, ele queria sabedoria para julgar. Mas Deus deu uma sabedoria completa para ele, que ele tinha sabedoria até para ser rico. Ele tinha sabedoria para ser rico, para julgar, para tudo. Deus encheu ele com sabedoria ali. A gente lembra, ele estudava sobre plantas, sobre animais, ele tinha uma sabedoria, gente, uau. E Deus completou, deu uma sabedoria completa para ele. Mas qual era o desejo do coração dele? A sabedoria era para ele julgar corretamente o povo. Não era para ele enriquecer. Por trás daquele pedido não estava um desejo de enriquecer. A paz, Adriana, amém? Não estava um desejo de enriquecer. E é essa a questão. Você tem que desejar genuinamente a sabedoria. Você tem que gritar por ela, ansiar por ela. Que isso vai agradar a Deus. Deus vai te dar essa sabedoria. Então aqui ele diz, né? Por que a gente vai achar sabedoria em Deus, né? Ele falou assim, ó, se você fizer isso, se você buscar incessantemente, com muito desejo, com muita vontade a sabedoria, o entendimento, se você buscá-la, então você vai saber o que é temer o Senhor. Porque, na verdade, você vai ter achado a sabedoria de Deus. Quando você encontrar a sabedoria de Deus, você vai entender o que é temer a Ele. Porque você vai aprender a ter esse relacionamento dessa mãe com essa criança, sabe? Onde você tem medo de magoar ele, onde você tem medo de fazer alguma coisa errada. Era igual Davi, né? Lembra que Davi, quando ele estava passando por dificuldades ali, no final da vida dele estava doente, a gente lembra, né? E ele falava, Deus, talvez eu tenha pecado e eu nem percebi que eu pequei. Talvez eu tenha errado e eu não percebi o meu erro. Me mostra onde foi que eu errei, né? Me mostra toda a sua verdade para que eu não peque mais, para que eu não erre mais. Se o Senhor me revelar a tua verdade, eu vou andar nela. Se o Senhor me mostrar o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, eu vou seguir o que o Senhor gosta. E é isso, é esse desejo, né? Então aqui no versículo 6, Salomão diz: realmente, se você desejar a sabedoria, se você desejar a sabedoria mais do que se deseja um tesouro escondido, mais do que se deseja o ouro, se você desejar a sabedoria dessa forma, você vai saber o que é temer o Senhor, porque você vai encontrá-la. Deus vai te dar sabedoria. E no versículo 6 ele diz: Deus vai te dar sabedoria porque a sabedoria vem dele. Não existe um outro lugar onde se busca sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Da boca dele, da boca de Deus, é que vem o conhecimento e o entendimento. Só ele tem a sabedoria, mais ninguém. Então, no versículo 7, Salomão diz: mas Deus, ele não sai dando a sabedoria para todo mundo. Foi o que eu disse. Se você pedir sabedoria para você ser rico, ele não vai te dar. Apesar da Bíblia dizer que Deus dá sabedoria a todo mundo que pede, não é? A Bíblia diz isso. Mas tem que estar de acordo com a vontade dele. Quando a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos nos será dado, tem que estar de acordo com a vontade dele. Senão ele não vai dar. E é isso aqui. Então aqui ele diz que ele não dá sabedoria para todo mundo. No versículo 7, Salomão diz: Deus reserva a sabedoria para algumas pessoas.
Deus não sai dando a sabedoria para todo mundo. Deus separa a sabedoria somente para os que são retos. Somente para aqueles que o obedecem. Somente para aqueles que andam no caminho dele. Somente para aqueles que são honestos, que são justos. É para esses que Deus dá sabedoria. Não dá sabedoria para ímpio. O ímpio, ele tem até a sabedoria do mundo. A gente vai ver isso mais pra frente. O ímpio, ele tem a sabedoria do mundo. Porque a gente às vezes vê, né, o ímpio que faz gente dinheiro prosperar, né? Às vezes a gente vê um ímpio, nossa, ele se deu super bem na vida e foi por inteligência, né? A gente vê assim, nossa, ele teve uma ideia criativa, foi super uau, né? Uma coisa assim. E existe uma sabedoria, que é a sabedoria do mundo. Assim como a paz do mundo, né? Que a Bíblia diz, né? Existe a paz do mundo, existe a paz de Deus. E existe também a sabedoria do mundo. Que é essa sabedoria, né? Que você olha para o ímpio teve uma ideia brilhante e tá ganhando fortuna. Como assim, né? É a sabedoria do mundo. Mas não é igual à sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo não é plena. A sabedoria do mundo não é em todos os aspectos. A sabedoria do mundo não é em todos, né? Você vê muita gente que tem a sabedoria do mundo, ganha um dinheiro e perde logo, né? Acontece algo, não sabe usar o dinheiro, né? Não tem a sabedoria de Deus, tem a sabedoria do mundo. E aqui a Bíblia diz que Deus reserva a sabedoria dele somente para os retos, somente para os justos. A dele é só para eles. E aqui diz que Deus é um escudo para os que caminham na sinceridade. Às vezes a gente acha que ser sincero, ser honesto pode nos prejudicar. Falar a verdade pode me prejudicar. Ah, se eu falar a verdade eu vou ser mandado embora. Deus diz, eu sou um escudo para quem fala a verdade. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer. Eu sou o escudo de quem diz a verdade. Eu dei um exemplo em uma aula, né, que eu fui tirar minha habilitação, fui renovar minha habilitação, né? E quando eu fui renovar minha habilitação, a médica viu lá, né, a doença que eu trato lá no Hospital das Clínicas. E ela falou, então, essa doença aqui. Aí ela começou a me fazer perguntas muito objetivas com relação à doença. E eu falei, é verdade. E eu comecei a falar, gente. Mas tudo que eu respondia, gente, me prejudicava. Ao ponto dela poder não me dar pra acontecer isso. Eu falei, sim, é verdade. E eu falando sinceramente. Aí ela falou assim, mas você já chegou a usar oxigênio? Eu falei, já. E eu falando tudo. Aí no final, ela falou assim pra mim, olha, eu podia não te liberar. Eu falei, eu sei. Ela falou, mas eu vou te liberar com menos tempo. Pela minha idade, eu teria direito, por exemplo, a 10 anos de habilitação. 10 anos, daqui a 10 anos eu renovava. Ela diminuiu meu tempo. Ela me deu tempo de idoso. Ela me deu tempo de velhinho. Por causa do problema. E aí, quando eu saí de lá, eu falei isso pra pessoa. Eu falei, nossa, quase que ela não me dá habilitação. Mas ela me liberou e deu tempo de idoso pra mim. E a pessoa falou, nossa, por que você não mentiu? Por que você não falou? Não, eu já tô bem, já tô ótima, né? Porque ela falou pra mim, ela falou assim, mas você já tá bem, tá de alta do hospital, já não tem mais nada. Eu falei, olha, não. Ela falou, mas quando você vai receber alta? Eu falei, então, ela falou assim, então, meu médico falou que eu não vou receber alta. Dessa doença não se recebe alta. Ela ia fazer perguntas muito, gente, não tinha como mentir, era muito objetiva. E essa pessoa depois falou pra mim, mas por que você não mentiu? Por que você não fala que tá de alta? Ela não tem mais como constar nada? Eu falei, não vou mentir, porque Deus tá vendo. Se for pra perder a habilitação, tá bom, mas eu prefiro falar a verdade, porque Deus tá vendo. E então, gente, eu não perdi, tá vendo? Deus foi meu escudo, eu podia ter perdido. Ela falou isso pra mim, olha, eu podia não te dar, por causa desse problema. Eu falei, eu sei. Ela falou, mas eu vou te dar o tempo de idoso. Eu falei, tá bom. E saí de lá com o tempo de idoso, gente. Deus foi meu escudo, né? Então, Deus é o escudo daqueles que caminham na sinceridade. Tem um filme muito legal, eu não lembro agora o nome do filme, mas tem um filme muito legal, é Cristão. E esse homem, ele roubava da empresa que ele trabalhava.
E ele depois, então, virou cristão. E Deus tocou o coração dele que ele deveria falar a verdade na empresa em que ele trabalhava. E ele estava com muito medo de ser preso, porque ele roubava a empresa. E quando ele falou a verdade, ele contou que ele virou cristão, que ele se arrepende e que ele vai devolver todo o dinheiro, que se eles quiserem cobrar juros, multas, eles podem cobrar, e ele vai devolver tudo. Então, gente do céu, aí a empresa aceitou o acordo e não prendeu ele, não entrou com processo criminal contra ele, entende? Deus é o escudo dos que caminham na sinceridade. Deus é o escudo daqueles que são honestos, daqueles que são sinceros. Há um tempo atrás, eu fui com meu esposo em uma lanchonete e a gente comeu lá. Quando a gente foi embora, né, eu fui conferir a notinha. Quando eu fui conferir a notinha, eu vi que estava faltando R$5. Ele cobrou R$5 a menos, o homem. E eu sentada com meu esposo no carro, eu falei pra ele assim, ai, eu tenho que voltar lá, tá faltando R$5. Ele cobrou a menos R$5. Aí meu marido falou, ai, mas é só R$5, não tem problema não. Eu falei, então podia ser 50 centavos. Podia ser 5 centavos, podia ser 1 centavo. A questão não é o valor, a questão é o caráter, né? Eu falei, não, eu tenho que devolver. Aí a gente já tava indo embora quando eu vim. A gente já tava indo pra casa. Eu falei, meu Deus, será que tem um telefone pra eu fazer um pix da minha casa, não sei o quê? E eu assim, gente, sério. Eu não conseguia ficar em paz. Aí ele falou, ai, vamos voltar lá, vai. Eu tô vendo que você não vai ficar em paz se não devolver. Eu falei, vamos. Então a gente voltou. E a gente deu R$5. E o homem falou, nossa, eu nem vi. Eu falei, não, é sim, é mais um suco. A gente tomou mais um suco e você não cobrou. Aí foi e pagou R$5. E é isso, gente. Deus é o escudo, né? Para os que são sinceros, para os que dizem a verdade. A Bíblia diz isso, né? A gente já estudou na Aliança da Lei. A Bíblia diz que a gente deve dizer a verdade, ainda que sob prejuízo próprio. Né? Ainda que eu possa me dar mal, eu tenho que falar a verdade. Então aqui, no versículo 8, Salomão diz, Deus, ele guarda os caminhos do juízo. Deus é justo. Deus, ele guarda um caminho que vai ser justo para você. Por isso, tenha cuidado. Esse Salomão está falando. Porque ele guarda um caminho justo. Hoje você pode estar fazendo coisa errada e achando que está tudo bem. Mas Deus está guardando um caminho que vai ser justo para você. Para o que você está fazendo hoje. E é isso que está falando. Deus guarda um caminho de juízo. Deus guarda um caminho que é justo. E aqui ele continua. Deus preserva o caminho dos seus santos. Deus preserva a caminhada daqueles que estão com ele. Deus preserva, gente, dá tudo certo. No final fica tudo bem, sabe isso? Então, aqueles que seguem a Deus, aqueles que estão com Deus verdadeiramente, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então, no versículo 9, Salomão diz, olha, se você me ouvir, se você ouvir todos os meus conselhos, que eu tô falando nesse livro aqui de Provérbios agora, se você me ouvir, você então vai entender o que é a justiça. Você então vai entender o que é o juízo. Você vai entender o que é a equidade. Você vai entender o que é direito. Você vai entender o que é certo. Você vai entender o que é justo. E você vai entender o que é honesto. E aqui diz, e você também vai entender todas as boas veredas. Ou seja, você vai entender todos os bons caminhos. Quando você tiver com alguma questão, você sempre vai saber o que fazer. É isso que está dizendo aqui. Salomão está falando, se você me escutar, se você ouvir os meus conselhos que eu estou dando nesse livro de Provérbios, nossa, você sempre vai saber o que fazer. Você nunca vai ficar sem saber o que fazer. Pode acontecer o que for, você vai saber o que fazer. Você vai saber o caminho. Então, no versículo 10, diz, porque, na verdade, a sabedoria vai ter entrado no teu coração. E é por isso que você vai entender a justiça, o juízo e a equidade. É por isso que você sempre vai saber o que fazer. É por isso que você sempre vai saber o caminho. Porque você vai ter no seu coração a sabedoria.
e o conhecimento será prazeroso para a sua alma. Gente, tudo aquilo que você aprender, você vai sentir prazer em aprender. Esse salmo tá dizendo. Eu já vi gente que tem preguiça de aprender, né? A pessoa não tem prazer em aprender. Gente, eu sou meio nerd. Então, tudo que eu aprendo, gente, eu sinto prazer em aprender, né? Às vezes eu coloco aqui um canal de ciências e tal. Nossa, eu amo aprender sobre o universo, não sei o que. Eu amo aprender coisa nova. Me desafiar, né? Eu amo. E tem gente que não gosta, né, de aprender, né? Tem gente que não gosta, gente. É uma coisa, né? Mas aqui Salomão está dizendo que você vai ter prazer em aprender. Aquela sabedoria vai entrar no teu coração e você vai sentir prazer. Você vai querer buscar cada vez mais conhecimento. É isso que ele está falando. É igual Salomão. Lembra que Salomão, ele estudava as plantas, ele estudava os animais, né? Ele nunca se saciava. Ele queria saber sempre mais. E ele tinha prazer em aprender. Então ele queria aprender sempre mais, de coisas diferentes, sempre mais. E é assim que você vai ser. Quando a sabedoria verdadeiramente entrar no teu coração, você vai querer aprender sempre mais. Então diz aqui no versículo 11 que essa sabedoria que você vai adquirir e esse entendimento que você vai ter vão ser eles que vão te proteger. Uau! A sua sabedoria vai te proteger de tomar decisões ruins. A sua sabedoria vai te proteger de ir para o caminho errado. A tua sabedoria vai te proteger de falar a palavra errada, na hora errada, com a pessoa errada. A sabedoria vai te proteger de uma briga, de confusão, de qualquer... A sabedoria vai te proteger, gente. Uau! Então diz no versículo 12. E a sabedoria, o entendimento que você vai ter, eles vão te afastar do mau caminho. Eles vão fazer você entender. Não, esse é um mau caminho, eu não vou por aí. Só eles. Sem sabedoria e sem entendimento, você pode cair no mau caminho, sim. Porque você não tem discernimento que aquele caminho é ruim. Às vezes o caminho parece bom no começo, né? E no meio você vê e não tem mais volta, você não consegue mais voltar, e já era. E é isso que está dizendo, mas se você tiver sabedoria, a sabedoria de Deus, se você tiver o entendimento de Deus, a sabedoria e o entendimento vão te afastar do mau caminho. E eles também, a sabedoria e o entendimento, vão te afastar dos homens que falam coisas perversas, dos homens mentirosos, dos homens que ficam espalhando calúnias, que fazendo mal, né, pela língua. Ela vai te afastar. A sabedoria. Quando você estiver do lado de uma pessoa assim, você vai ouvir, a sabedoria vai te levar a ficar longe dela. Então, no versículo 13, diz que a sabedoria também e o entendimento, eles vão te afastar das pessoas que abandonaram uma vida direita. Davi tinha muito esse receio, né? Davi falava, Deus, eu não ando com gente que te abandonou. Deus, eu não ando com pecador. Eu não ando com gente que não tem uma vida direita, né? Eu até falei sobre isso na aula que a gente falou sobre Davi. Às vezes a gente fica pensando, mas não tem problema eu andar, né? Eu sou diferente, né? Eu não sou igual a ele, né? Eu não vou fazer isso. Não é porque ele faz que eu vou fazer, né? E às vezes a gente fica pensando assim. Mas há um problema muito grande. Porque aquilo começa a virar costume, né? Eu começo a me acostumar com o mal. Eu começo a ver tanto mal que eu me acostumo com ele. E a Bíblia diz isso, que a gente tem que ter cuidado para onde a gente volta os nossos olhos. Porque aquilo que eu vejo, meu cérebro começa a processar, minha mente começa a processar, né? E daqui a pouco vai para o meu inconsciente, eu começo a sonhar com aquilo, aí daqui a pouco eu começo a pensar durante o dia naquilo, né? E daqui a pouco eu tô fazendo aquilo, né? No começo eu posso até ficar meio assim de estar fazendo, mas a prática reiterada vai levar ao costume e aquilo daqui a pouco vai ser normal para mim. O que antes não era, agora não tem nada, não tem problema não. Tem nada não, né? E é assim. A Bíblia diz isso, né? Então, às vezes a gente, sei lá, por exemplo, a gente vai e assiste muito jornal, muita tragédia, né? Eu nem assisto jornal, não gosto. Né? Então, a gente assiste muito jornal, muita tragédia. Aí, quando você vai dormir, começa a sonhar, né? Ter pesadelo, coisa assim, né? É o seu inconsciente. Aí, conforme você vai assistindo, aquilo passa para sua mente. Então, você começa a andar na rua, você começa a agarrar assim na sua bolsa. Você viu tanto na TV, você começa a agarrar e andar assim, né? Com medo, né? Por quê? Porque já foi pra sua mente. Já fez parte da sua mente aquilo, né? Então, com o passar do tempo, né?
começa a ser habitual. Eu vou dar até um exemplo da minha mãe. Teve uma época, minha mãe, ela ficou tão assim, né? E ela ficava assistindo muito TV e ela ficava assim agarrada, né? Na rua ficava parada assim. Teve uma vez que ela tava no celular, ela foi ligar pra não sei quem, um motoboy parou, né? Perto dela. Ela pegou o celular e a bolsa e deu assim pra ele. Ele falou: "Não, moça, eu ia perguntar se você sabe onde é tal endereço." Gente, olha só, né? Então é nesse nível. Por isso que a gente tem que ter cuidado e tem que andar com pessoas que têm a vida direita, né? Porque viram costume. Eu vejo tanto que os meus olhos se habituam com aquilo. Aí daqui a pouco o meu inconsciente está habituado com aquilo. Daqui a pouco a minha mente, eu tô parada aqui, tô pensando naquilo, né? E daqui a pouco eu tô fazendo. E é assim, né? É assim que o pecado vira pecado. E daqui a pouco eu tô fazendo, aí no começo ainda posso ficar meio com remorso, meio chateada, né? Eu faço, depois vou orar, né? Aí depois, com o passar do tempo, virou normal, né? E é isso. E aí é isso que ele fala, olha, a sabedoria e o entendimento vão te afastar de pessoas que abandonaram a vida direita. Porque não é bom andar com pessoas que não andam numa vida direita, gente, não é bom. É um outro mundo, é um outro meio. O que é normal para eles não deve ser normal pra gente. E se a gente andar muito com pessoas assim, a gente começa a achar que aquilo é normal, né? E a gente tem um grave problema aqui, né? Às vezes a gente acha que é muito forte, né? Às vezes a gente acha que é muito forte e acha que vai mudar o outro, né? E às vezes o outro nos muda. É que nem Israel, né? Israel, quando entrou lá em Canaã, Deus falou: vocês vão matar todos esses povos, porque vocês são fracos. Em vez de vocês transformarem esse povo na sua religião, vocês é que vão para dele, porque vocês são fracos. E é isso. A gente não deve se testar, né? Não. Então, a sabedoria e o entendimento vão afastar a gente de pessoas que abandonaram uma vida direita e que hoje vivem na escuridão do pecado. Então, no versículo 14, Salomão continua: a sabedoria e o entendimento, eles vão te afastar de pessoas que ficam alegres em fazer o mal. A gente tem que ter cuidado, né? Uma pessoa que fica alegre em fazer o mal não é uma coisa boa. É aquilo que Salomão disse antes: uma hora para ser você. Você tá do lado de uma pessoa que tá matando todo mundo, uma hora para ser você que ele mate. É tão normal para ele matar, vai ser você. Eu até dei o exemplo ontem, né, que era acostumado a sair roubando, né? Uma hora para ser você que vai ser o roubado. E eles mesmos, o próprio povo que você anda, né? E aqui diz isso: você tem que ficar afastado das pessoas que fazem mal. Porque não é normal isso. Uma hora o mal vai ser contra você. Então fica afastado dessas pessoas, né? E também você se afastar das pessoas que têm prazer com a perversidade dos outros. Existem pessoas que elas até não praticam o mal. Mas quando elas veem o mal, elas têm prazer. Ela fala: não, que legal, tô adorando ver o mal, né? E a pessoa fica feliz de estar vendo mal. Gente, coisa absurda, né? Eu nunca gostei de parar pra ver briga. Eu acho isso tão absurdo. Tem gente que para e fica assistindo uma briga. Gente, se eu for parar é pra separar, mas eu parar pra ficar vendo uma briga, isso é perigoso. É uma pessoa que tem prazer, né, na perversidade do outro. E Salomão diz: toma cuidado com essas pessoas. Não são pessoas confiáveis. Se uma pessoa tem prazer no mal, ainda que ele não esteja praticando mal, mas ele está assistindo um filme, está sentindo um prazer ali com uma coisa ruim que está acontecendo no filme, então cuidado com essa pessoa. Então, no versículo 15, Salomão continua dizendo: a sabedoria e o entendimento, eles vão te afastar das pessoas que seguem caminhos tortos, né? Das pessoas que se desviam nos seus caminhos, né? Existem pessoas que a gente olha e ela já não está na vida direita, né? A gente sabe claramente que essa pessoa não está na vida direita. A gente olha e fala: não, essa pessoa tá no pecado, né? Mas existem pessoas que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver isso. A pessoa se faz muito bem, né? Se finge muito bem, né? Mas aqui Salomão está dizendo que a sabedoria vai te mostrar. E gente, a sabedoria te mostra. Os sinais, você começa a observar sinais. A pessoa começa a dar sinais. E a sabedoria vai te mostrar que essa pessoa não segue caminhos bons. Ou ela uma hora vai se desviar, ou ela já tá num caminho mau aí, só que ela disfarça bem, né? Mas a sabedoria vai te mostrar.
E no versículo 16, Salomão diz: a sabedoria vai te afastar de uma mulher imoral. Nessa época, né, os homens, eles casavam com mulheres virgens. E, nossa, era uma coisa assim incrível, era uma honra para eles, né? Então, nossa, minha mulher, né? Então era um bem, é como se fosse um bem, né? Eles exibiam ali a mulher, tudo, né? E a mulher, ela tinha que ser virgem, né? Eles até mostravam ali, né? Quando perdia a virgindade, o sangue e tudo, era muito comum. E aqui ele diz, olha, Salomão tá falando, olha, meu filho, né? Ele tá falando com um homem aqui, né? Mas é para uma mulher também. A sabedoria vai te fazer escolher o parceiro certo. É isso que ele está dizendo. A sabedoria vai fazer escolher uma pessoa certa para casar. Porque senão você vai casar com uma mulher imoral. Você vai casar com uma mulher que ela é dada a trair. E ela vai te trair. Você vai acabar casando com um homem que é dado a trair. E ele vai te trair. Então a sabedoria vai te fazer escolher um bom parceiro. A sabedoria vai te mostrar um bom homem para casar, uma boa mulher para casar. A sabedoria vai te mostrar isso. E aqui ele diz, a sabedoria vai te afastar do homem imoral, da mulher imoral, que usa palavras sedutoras para te conquistar. E faz de propósito, chega um homem, né, todo sedutor, mulher toda sedutora, né, e usa aquelas palavras, né, mas a sabedoria vai te mostrar. Esse não é para casar. Essa não é para casar. Essas palavras aí, você vai entender, você não vai cair no jogo deles, né? Então aqui no versículo 17 diz, a sabedoria vai te livrar do homem infiel, da mulher infiel, da mulher e do homem infiel a Deus e infiel ao marido e à esposa. Então, primeiro, a pessoa já é infiel a Deus. Já tá aí o negócio. A pessoa já é infiel a Deus. A pessoa que não tem temor a Deus, é infiel a Deus, não vai ser a mim, né? Claro que vai. Não é? E é assim que a sabedoria vai te mostrar isso. Aquele que é infiel a Deus, aquele que é infiel ao marido, aquele que é infiel à esposa, né? Então aqui no versículo 18 diz que a casa dessa pessoa, né? A casa desse homem imoral, a casa dessa mulher imoral, a casa desse homem infiel, a casa dessa mulher infiel, né? É uma casa que ela se inclina para a morte. Não é uma casa boa. Não case com essa pessoa, porque não vai ser uma casa boa. É uma casa que se inclina para a morte. Uma hora alguma coisa vai dar errada. O amante vai querer matar o marido vai querer matar o amante, a mulher vai matar não sei o quê. Uma hora vai dar errado. Isso é uma casa que se inclina para a morte. Então se afaste do homem infiel, da mulher infiel. Se afaste. E aqui continua, e os caminhos dela, né? Porque a casa dela se inclina para a morte, e os caminhos dela para o reino das sombras da morte, né? Então, os caminhos dessa mulher, os caminhos desse homem infiel, são caminhos que levam para o reino da morte. Alguma hora vai dar errado isso. Alguma hora vai dar. Aí no versículo 19 diz, todos os que se dirigem a essa mulher, a esse homem, todos que vão atrás dessa mulher infiel, todos que vão atrás desse homem infiel, eles nunca mais conseguem voltar para a vida deles de antes. Nunca mais. Eu conheço casos de pessoas, gente. Ai, meu Deus, vivia tão bem, sabe? Tinha casa, tinha tudo. E por causa de uma mulher, perdeu tudo. Perdeu tudo. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Existem mulheres, existem homens que nos levam à ruína. E a gente tem que se afastar de pessoas assim. A sabedoria vai nos mostrar quem é a pessoa certa para a gente casar. Não é qualquer um. Porque existem pessoas que só levam a gente para a casa da morte. Só levam a gente para a ruína. E a gente depois até quer voltar à vida que a gente tinha antes, mas a gente não consegue mais. O caminho de volta não existe mais. É isso que Salomão tá falando aqui. E eu conheço uma pessoa assim, gente, é muito triste. Ele tinha tudo pra hoje, gente, tá super bem, rico, sabe? E se perdeu. E ele não consegue mais voltar. Não consegue. Então, no versículo 20 diz, então, se você me ouvir,
se você ouvir todos os meus conselhos, meu filho, se você andar pelos caminhos dos bons, se você guardar os caminhos dos justos, saiba que os retos é que vão morar nessa terra. Os íntegros é que vão permanecer nela. Versículo 22. Mas os maus, eles serão arrancados dessa terra. Os pecadores, eles serão destruídos. Eles serão exterminados dessa terra. E é isso que o livro de Apocalipse diz, né? O livro de Provérbios, ele é mencionado no Novo Testamento, né? É um livro confirmado pelo Novo Testamento. E é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que os justos, eles vão reinar nessa terra. Nós passaremos 1000 anos aqui nessa terra com Cristo. Cristo reinará 1000 anos aqui ainda nessa terra e na próxima a gente vai viver eternamente. Mas nessa é 1000 anos, a Bíblia diz, né? A gente vai reinar 1000 anos nessa terra e na outra eternamente. E quem é que vai reinar esses 1000 anos aqui nessa terra? Essa terra é de quem? Quem é que vai habitar nessa terra? Quem é que vai permanecer nessa terra? A Bíblia diz que são os justos. A Bíblia diz que os ímpios, que os pecadores serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus lançou enxofre. A gente falou sobre isso. Quando você joga enxofre, né, e taca fogo, faz essa química, essa substância química, aquele solo fica infértil. Você nunca mais consegue plantar nada naquele lugar. Aquele lugar não produz mais, não cresce mais. Aquele lugar morreu. Morre, é destruído. Nada mais se planta ali. Foi o que aconteceu com Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, né? E desceu fogo e enxofre. E é isso que vai acontecer. A Bíblia diz que os pecadores serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Deus vai exterminar eles da terra, para que nunca mais brote nada, né? Tanto que Deus diz isso, né? Que Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. Foi só uma vez. A gente até falou sobre isso numa aula, né? Às vezes a gente para ver, né? Tem alguns ímpios que aparentemente levam uma vida tão boa, né? A gente fala, nossa, mas Jó fala isso, né? Não, mas o homem era ímpio que só, pecador que só, ainda morreu na velhice, sem nenhuma doença, nada, o homem bem pra caramba, ainda deixou herança, né? Mas uma vez a gente falou sobre isso. Realmente, a vida do ímpio nessa terra tem que ser muito boa. Tem que ser boa mesmo. Eles têm que lutar nessa terra, porque eles não terão a próxima. Eles só têm essa vida mesmo. Então essa vida tem que ser boa. Eles têm que aproveitar muito essa vida, porque eles não têm outra, né? A outra vai ser no lago de fogo de enxofre, não vai ser legal não. Enquanto nós seremos recompensados. Glória a Deus, amém. Então, amém, gente. A gente vai terminar aqui agora a aula, tá? Na segunda-feira a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro de Provérbios. Amém, glória a Deus. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? O YouTube, amém. Deus abençoe a todos. Um bom descanso, uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira. Amém.